Olá pessoal, essa é a videoaula 3 sobre lentes esféricas e nela vou falar da equação de Gauss na resolução de problemas sobre lentes esféricas, o aumento transversal da imagem, a construção geométrica da imagem e suas características. Aproveitem a aula e bons estudos! Olá pessoal, beleza? Então, olha, dando continuidade à nossa aula sobre lentes esféricas, né? Esse exercício ele diz que um objeto está posicionado a 20 centímetros do centro óptico de uma lente esférica convergente, que tem uma distância focal de 15 centímetros. No primeiro momento, ele pede para determinar a abscissa dessa imagem formada. O que é a abscissa? É a distância entre a imagem e o centro óptico da lente. Vamos utilizar aqui a equação de Gauss para resolver esse problema. Então, nós temos que a equação de Gauss é 1 sobre o foco igual a 1 sobre a distância entre o objeto e o centro óptico da lente, mais 1 sobre a distância, que é π', entre a imagem formada e o centro óptico da lente. Então, nós temos aqui, ó, F é foco, esse P é a distância entre o objeto e o centro óptico da lente, e o P' é a distância entre a imagem e o centro óptico da lente, ok? Substituindo os valores aqui, nós temos distância focal, nós temos que é 15 centímetros, então 1 sobre 15 igual o P, que é a distância entre o objeto e o centro óptico dessa lente, é igual a 20, então 1 sobre 15 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. P' é a incógnita desse problema. Temos que isolar esse P', passamos aqui o 1/20, né, para o outro lado, ele estava somando aqui, olha, somando, passa para o outro lado subtraindo, inverte a operação. Então agora nós vamos aplicar a operação de subtração de frações. Multiplicar os denominadores entre si, 15 vezes 20, que é igual a 300, multiplicar em cruz, né, essa fração, 1/15 menos 1/20. Então vai ficar 20 vezes 1 é igual a 20, 15 vezes 1 é igual a 15. Sinal de menos acompanha aqui. Então nós temos 20 menos 15 sobre 300, igual a 1 sobre P'. Dando continuidade ao cálculo, 20 menos 15 é igual a 5, então ficou 5/300 igual a 1 sobre P'. Vamos reduzir um pouco esse valor, então olha só, o 300 ele é múltiplo de 5, então nós podemos dividir esses dois valores, né? Ambos os valores 5 e 300 por 5. 5 dividido por 5 vai ficar igual a 1, e 300 dividido por 5 vai ficar igual a 60. Então nós temos o final aqui, 1/60 igual a 1 P', 1 sobre P'. Multiplicando em cruz, P' vezes 1 é igual a P, e 60 vezes 1 é igual a 60. Então, portanto, olha, P' é igual a 60 centímetros, ou seja, a imagem ela está a 60 centímetros do centro óptico dessa lente esférica convergente. No item B, ele pede o aumento linear transversal da imagem. O aumento linear transversal da imagem é o quanto que a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, olha só, a equação para calcular o aumento linear transversal é A igual a menos P' sobre P. Então, é A menos a distância entre a imagem e o centro óptico da lente, e a distância entre o objeto e o centro óptico dessa mesma lente. Como nós temos aqui que o P' é igual a 60, calculamos aqui no item A, então fica menos 60/20. Que é 60 sobre 20, aqui nós temos uma fração que nós podemos dividir, o 60 pelo 20 é igual a 3, ou seja, ela é 3 vezes maior, né? Nesse caso ela é 3 vezes maior do que o objeto. Como vocês podem observar, aqui ficou menos 3, né? Na verdade, esse menos 3, ele indica que a imagem ela é invertida, ela tem sentido oposto ao objeto. Então, olha, vamos para o item C, que vocês vão entender melhor esse sinal negativo aqui na frente do 3. Então, olha só, faça a representação geométrica da imagem. Então, temos aqui esse objeto, olha só, se nós temos uma distância focal de 15 e esse objeto está posicionado a 20 centímetros, então ele está entre o foco e
o ponto aqui antiprincipal, ou o C também, que pode ser o centro de curvatura dessa lente. Então, nós vamos aqui incidir um raio de luz paralelo ao eixo principal ou o eixo óptico da lente. Então, está aqui o raio de luz incidindo paralelamente ao eixo principal. Quando ele incide paralelamente ao eixo principal, ele vai convergir para o foco imagem, o foco principal imagem aqui, olha só. Entra paralelo ao eixo principal e converge para o foco principal imagem. Um outro raio de luz, né, ele vai passar aqui pelo objeto, pelo centro óptico da lente e vai se encontrar com esse primeiro raio de luz aqui do outro lado. Exatamente nesse ponto é onde vai ficar a imagem. Olha só, esse vermelho aqui é a imagem. Então, olha, lembra do negativo aqui no 3? Pois é, olha só, a imagem ela está invertida em relação ao objeto. O objeto está vertical ascendente e a imagem vertical descendente. Então, nesse caso aqui, nós temos uma imagem real, porque o objeto está de um lado da lente e a imagem se formou do outro lado da lente. No caso de lentes, essa imagem ela é real, ela é invertida em relação ao objeto e maior que esse objeto. Então, olha só, imagem real do outro lado do objeto, né? Objeto de um lado da lente, imagem do outro lado, invertida, sentidos opostos e maior do que o objeto. Pessoal, espero ter ajudado vocês com esse exercício sobre lentes esféricas e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Aquele abraço!